Fala, turma aí do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar o livro 2 aí de história, onde a gente vai comentar detalhes de como que foi a chegada do homem primitivo no continente americano, tá? Então nós vamos começar aí, nós vamos ver hoje da página 5 até a página 7. Então fiquem bem atentos que temos informações bem interessantes aí que contam as pesquisas que vão mostrar detalhes sobre a matéria de hoje, tá bom? Vamos lá começar? Então, o primeiro ponto importante é a origem do homem americano e as suas hipóteses. Porque a maioria dos estudiosos acredita que a origem do homem americano não surgiu na própria América, tá? Que ele vem principalmente do norte da Ásia. A gente vai estar vendo sobre detalhes sobre isso, porque o que vai mostrar que não teve origem mesmo, né, na própria América? O maior motivo disso é que na América nunca foi encontrado vestígios de fósseis de Australopithecus ou outros fósseis anteriores ao do Homo sapiens. Então não foram encontrados esses fósseis aqui. Então isso já ajuda a comprovar que realmente a vinda dos homens primitivos veio de outros lugares e que eles se instalaram no continente americano. Então a gente vai ver como é que foi a travessia que esses homens primitivos fizeram para se instalarem no continente americano, tá? Qual que é a principal hipótese da chegada do homem na América? Os estudiosos eles afirmam aí que o homem ele vai chegar na América através do norte da Ásia. Então ele vai sair do norte da Ásia e ele vai atravessar o Estreito de Bering, que vai separar a Rússia, né, do Alasca. E é muito curioso que os próprios estudiosos comentam que durante a era glacial, né, o período de extremo gelo, um inverno muito rigoroso, que esse Estreito de Bering serviu como se fosse uma ponte que facilitou, né, que baixou o nível aí, né, baixou o nível da água. Então isso facilitou aí com que o homem pudesse atravessar o Estreito de Bering, saindo do norte da Ásia e chegando até o Alasca. Então, se a gente for observar esse mapinha aqui, ele saiu aqui da Ásia, atravessou o Estreito de Bering, passando pelo Alasca, chegou até a América do Norte e da América do Norte ele vai chegar até a América do Sul, tá, gente? Então, vocês imaginam quanto tempo deve ter durado para que eles pudessem atravessar tudo isso até chegar no continente americano, tá? Tanto aí na América do Norte quanto na América do Sul, tá bom? Não se sabe ao certo quando foi as imigrações. Então, assim, é interessante porque não se tem como precisar quando que aconteceu essas migrações, quando é que realmente eles saíram lá do norte da Ásia até chegar ao continente americano, tá? Em 1960, os estudiosos afirmaram que o continente foi ocupado há aproximadamente 11.500 anos. Então essa foi uma pesquisa que saiu em 1960 a respeito de quando que o continente americano foi ocupado por esses homens primitivos aí, tá? Esta data foi definida depois que foram encontrados objetos usados por povos caçadores de mamutes em 1937 nos Estados Unidos. Então aí, essa pesquisa ela foi determinante porque em 1937 foram descobertos esses objetos caçadores de mamutes e através desses objetos foi feita uma pesquisa que deu a conclusão de que o continente americano foi ocupado por volta de 11.500 anos. Esses povos caçadores de mamutes, eles eram chamados de povos de Clovis, pois esses objetos foram encontrados numa cidade chamada Clovis, que fica perto do Novo México, tá? Fica claramente no Novo México, tá, gente? Esses objetos foram considerados como os mais antigos já descobertos do homem americano. Então esse é o maior registro até então dessa época, principalmente em 1937, onde esses objetos aí dos caçadores de mamutes fizeram história, né? Esses achados que foram encontrados na cidade chamada Clovis, que fica no Novo México.
E a partir disso aí, eles vão começar uma linha de estudos para verificar realmente quando, de forma mais precisa, aconteceu a ocupação do continente americano, tá? E aí novas pesquisas começaram a surgir, já em 1970, apontaram que a ocupação da América aconteceu entre 20 a 30 mil anos atrás, tá? Então foi uma nova pesquisa que foi feita. Isso foi uma importante pesquisa feita em Monte Verde, no Chile, na Lapa Vermelha, tá? Que fica em Lagoa Santa, viu, gente? Pertinho da gente aqui. E na Pedra Furada. Não, então, quer dizer, são pesquisas que foram feitas no Brasil. Na Lapa Vermelha, que fica em Lagoa Santa, foi encontrado o fóssil humano mais antigo já encontrado na América, que é o fóssil Luzia, né? O famoso aí, o crânio de Luzia, que vai representar um grande avanço, principalmente nas pesquisas da vinda dos homens primitivos para o continente americano. E a gente tem aí detalhes do fóssil, né, do crânio aí encontrado. O Walter Neves, o paleontólogo, ele foi o descobridor, né, do fóssil, e ele que nomeou, ele que deu o nome ao fóssil, ao crânio encontrado aí, tá? O crânio de Luzia é muito parecido com o crânio dos povos aborígenes da Austrália e também dos nativos da África. Os aborígenes, gente, são tribos que existem lá na Austrália, tá? Famosíssimos aborígenes lá, é um grupo muito importante dentro da cultura da Austrália e que tem uma cultura riquíssima, né? Então são tribos que fazem parte da sociedade da Austrália. E sem falar dos nativos da África, né, gente? Enquanto que os nativos da África, né, as tribos africanas são muito importantes também. Essa pesquisa feita através do crânio diz que a ocupação da América aconteceu por volta de 13 a 14 mil anos atrás. Então, com esse crânio, começou-se a realmente se definir claramente quando que realmente o continente americano foi ocupado, tá? Agora, só que interessante, tem uma pesquisa que foi feita por Nied Guidon, que a gente já comentou, principalmente da Serra Nacional da Capivara, né, lá no Piauí, sobre aqueles registros históricos, a arte rupestre, que ela diz o seguinte, ela diz que a ocupação do continente americano vai acontecer há 30 mil anos atrás, o que muitos estudiosos contestam essa ideia da Nied Guidon, tá? E aí, diante disso tudo, né, vai chegar também a pesquisa feita sobre a origem do índio, principalmente aqui no território brasileiro. Os primeiros habitantes do solo brasileiro se organizavam em grupos familiares, que vivem de pesca, da caça e dos frutos, né, de acordo com o que a natureza oferece. Principalmente no início, né, da ocupação do território brasileiro pelos índios, o fogo é utilizado para se proteger de animais, para se aquecer, cozinhar os alimentos e iluminar os abrigos, tá? Então, o fogo é um grande item fundamental, principalmente para se preservar os próprios alimentos, proteção diante de animais, enfim, principalmente se aquecer em momentos de intenso frio aí. Os índios até então, desde a sua origem, né, no território brasileiro, eles viviam ao ar livre, né, e construíam abrigos com folhas das matas. Isso, gente, a gente está partindo do pressuposto da origem do índio no território brasileiro. Então, aqui é um pouco mais da história da chegada do índio no Brasil, tá? Do modo de vida dele. Então, eles construíam abrigos com folhas das matas. Nos períodos de chuvas, eles se abrigavam em cavernas. Olha só que interessante detalhes aí da origem aí do índio, né, no território brasileiro. Então, na hora de temporada de chuva, eles buscavam cavernas para se proteger. A expectativa de vida deles, né, antigamente era pequena. Olha só, gente, de 25 a 30 anos era a expectativa de vida desses índios aí, desde o início, né, historicamente falando, da chegada dos índios no território brasileiro. Os arqueólogos os chamam de caçadores-coletores, porque eles vão pegar tudo aquilo que a natureza vai oferecer para eles, né? Então o próprio nome já está dizendo que eles vão sobreviver e viver de acordo com o que a natureza está oferecendo no dia a dia deles.
4.000 anos atrás, povos indígenas já usavam a agricultura e a cerâmica no dia a dia deles. Então, olha só que interessante, que já dá para a gente observar aí, tá? Os índios brasileiros produziam mandioca, feijão, milho, maracujá, abóbora, açaí, tabaco, urucum, vários outros itens aí, tá? De acordo com a agricultura. Vai surgir o artesanato em cerâmica, que eles vão produzir objetos para guardar e cozinhar os alimentos. Então eles vão produzir potes, panelas, vasos, tigelas, tudo aquilo que é necessário para eles cozinharem e guardarem os alimentos, tá? Os povos indígenas agricultores se espalharam no território brasileiro. Então, quer dizer, esses povos que tinham a agricultura como fator importante para o desenvolvimento das tribos, vão se desenvolver. E um povo indígena agricultor muito famoso são as tribos que falam a língua tupi, tá? Que ocupavam o litoral e o interior do território brasileiro e foram encontrados pelos portugueses no século XVI. Então, os portugueses, quando eles encontraram os índios, eles encontraram os índios que falam a língua tupi, tá? Esse povo vivia da agricultura de subsistência, então quer dizer, eles apenas produziam os alimentos necessários para satisfazer o grupo inteiro, tá? Então a agricultura foi muito importante, que eles produziam os alimentos necessários para a sobrevivência do grupo inteiro ali da tribo, tá? Os homens cortavam as árvores e preparavam o terreno para fazer a agricultura, tá? E um detalhe curioso, o plantio era feito pelas mulheres, tá, gente? Então o homem cortava as árvores, preparava o terreno para serem feitas, né? O plantio que era feito pelas mulheres. E aí a gente consegue observar que desde essa época, até os dias atuais também, nas tribos, acontece a divisão de tarefas entre homens e mulheres, tá, gente? E aí as atividades, vocês vão fazer as questões 1 e 2 da página 6 e 7 do livro 2. Vocês podem me enviar as respostas pelo WhatsApp aí, tá? E criarem um mapa, eu coloquei um mapa digital aí, mas um mapa mental aí da aula que nós estamos vendo hoje. Tá bom, gente? E vou colocar detalhes também sobre o fóssil Luzia, que é muito interessante aí para vocês num outro vídeo, tá? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês.